Nesta noite é um culto de oração e ensino da palavra de Deus. E nós iremos compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou em meu coração. Era suposto a missionária Norma estar ministrando nesta noite, mas por motivo da enfermidade ela não pôde estar conosco. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco nesta noite. Confesso para vocês, irmãos, que eu estou igual a Sunamita. A Bíblia diz que a Sunamita, ela teve um filho. Nós conhecemos a história, né? A palavra de Deus diz que o profeta Eliseu chega na casa daquela mulher, chama o seu servo Geazi e manda ele dar uma olhada lá na sua casa para saber o que estava faltando. A Bíblia diz que Geazi chega na casa daquela mulher e viu que ela tinha tudo. E Eliseu fez uma pergunta para ele, perguntou: tem certeza que não falta nada na casa dela? Ele disse, sorry. Ele disse, thank you very much. Ele disse, não, mas eu observei que ela não tem filho. E a palavra de Deus diz que Eliseu ora por ela e diz as seguintes palavras: daqui a 9 meses, tu estarás com um filho nos braços. E a Bíblia diz que nos 9 meses a criança nasce. E a palavra de Deus diz que não é a mensagem que eu vou pregar. E a palavra de Deus diz que aquela criança cresce aproximadamente com 10 anos de idade. Ele vai para o campo com o seu pai. E lá sente uma dor de cabeça. E o pai pega um dos seus servos e diz: leve o meu filho para casa. E na hora que ele chega na sua casa, a Bíblia diz que ele morre. E a palavra de Deus diz que aquela mulher chama um dos seus servos e diz: prepara o animal que eu agora vou à procura do homem de Deus. E a Bíblia diz que ela chega na casa de Eliseu e faz uma pergunta para ela, para ele, e diz: porventura eu pedi filho? Porventura eu pedi filho? Mas o que me chama a atenção, irmãos, antes desta palavra, desta pergunta que ela fez, é que o seu servo fez uma pergunta para ela e disse assim: porventura vai bem com o teu esposo? Ela disse: vai bem. Vai bem com o teu filho? Vai bem. E vai bem contigo? Vai bem. É da mesma forma como eu estou hoje. Vai bem. Mas só Deus sabe como é que está lá em casa. Mas eu creio num Deus de um milagre. Eu prego um milagre. Eu sou um milagre. E eu creio que o meu Deus é um Deus de milagre. Ele continua fazendo milagre, irmãos. É por isso que eu subi neste púlpito de cabeça erguida. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus que fala e cumpre com a sua palavra. O Deus que eu sirvo é um Deus que fala e cumpre com a sua palavra, é feito prego batido e ponta virada. Quando Ele promete, Ele cumpre. Por isso que eu creio no milagre de Deus. Quantos podem dizer amém? O que hoje daria para pregar uma palavra, irmãos. Quando eu estava vindo para cá, eu fui até tentado. Eu fui tentado que eu estava vindo orando dentro do meu carro. Peguei a George Bush e Deus disse assim: por que você não prega uma palavra assim? Eu vim buscar o meu milagre. Ninguém vai impedir. E Deus disse assim para mim: por que você não prega? Eu disse: Deus, mas para que as pessoas entendam o que é milagre, ele precisa saber o que é a tua palavra. Porque muitos de nós, irmãos, estamos preocupados de receber o milagre, mas muitos de nós não conhecemos nem a palavra. E como é que eu vou reivindicar algo se eu não conheço? Então, nesta noite, mesmo como eu estou, como a Sunamita, eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra.
Abra sua Bíblia comigo no Salmo 119. Nós vamos estar estudando todo o Salmo 119 hoje. Não tem horário para acabar hoje. Estou brincando, irmão, estou brincando. Salmo 119, versículo, irmão, 160. Salmo 119, versículo 160. Eu espero que vocês encontrem. Lê só um versículo. Diz assim a palavra do Senhor: a tua palavra é a verdade desde o princípio. Apenas a parte A. Vamos todos juntos? A tua palavra é a verdade desde o princípio. A Bíblia diz que passa-se os céus, passa-se a terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Amém? Estamos na época de eleição no Brasil. E por que não dizer aqui também, estamos em época de eleição aqui estadual. Este ano nós vamos votar para deputado, ou seja, para governador. Quem vota, né? Mas nós sabemos, irmão, que os políticos, na época de eleição, eles prometem, mas não cumprem quando ganhar. Mas o meu Deus é diferente. A sua palavra é diferente. A sua palavra, ela é fiel. Ela é verdadeira, desde o princípio. Então, o que eu quero compartilhar com vocês, como é um culto de ensino, se você puder anotar, anote, por favor. Eu quero compartilhar com vocês o poder da palavra de Deus. Amém? O poder desta palavra. Amém? E eu quero, antes de entrar no tema, eu quero dizer para vocês que o presidente dos Estados Unidos, ele gasta milhões e milhões de dólares para transformar um detento e não consegue transformar. No Brasil, irmãos, a gente olha os presídios no Brasil, está abarrotado de pessoas presas. Eles entram de uma forma e quando sai pior do que entrou. A prova está aí. Que pessoas que entram num presídio como delinquente, talvez por um assalto, porque roubou uma bola de futebol, porque roubou uma galinha. A gente tem escutado muito isso. E quando ele sai do presídio, ele sai pior. Ele não vai roubar só uma galinha. Ele agora vai roubar um banco, vai roubar um carro. Por que, pastor, o senhor fala isso, pastor? Porque o governo não consegue transformar uma pessoa. Mas esta palavra aqui, ela tem poder de transformar. Esta palavra aqui, ela entra no nosso coração e transforma as nossas vidas. Quantos nós temos escutado testemunhos de pessoas que não, escute, foi evangelizada por um crente, mas na hora que ele começou a ler a palavra começou a entrar dentro do seu coração e ela começou a fazer algo na sua vida. Por quê, pastor? Porque a palavra, ela transforma. Se eu pudesse, se fosse você, já dava um glória a Deus e aleluia, porque esta palavra, ela tem poder de transformar o homem. Quantos podem dizer amém? Esta palavra tem poder de transformar, irmão. Escute só. Ela tem poder de transformar um ladrão. Ela tem poder de transformar um viciado em drogas. Ela tem poder de transformar, irmãos, um assassino. Ela tem poder de transformar uma pessoa, irmão, que a sociedade não dá nada por ela. Ela tem poder de transformar. Eu tive um pastor no Brasil, Moab sabe quem é? Pastor Jaime Alexandre. Foi meu pastor. Ele, irmãos, aceitou Jesus dentro do presídio. Fez teologia dentro do presídio. E quando saiu do presídio, terminou seu tempo de pena, ele foi ser missionário na Argentina. E esse pastor foi meu pastor. Por que, pastor? Porque a palavra
foi quem transformou a vida dele. Então, nesta noite, esta palavra que nós estamos falando, ela continua com poder de transformar. Quantos podem dizer amém? Então, eu gostaria que você falasse para o seu irmão, diga assim: irmãos, a palavra de Deus ainda tem poder de transformar. Não, você não me entendeu nada. Diga, irmãos, a palavra de Deus, ela ainda tem poder para transformar. Amém, queridos? Deixa eu falar algo para você, irmãos. Já faz milhares e milhares de anos que tem pessoas, irmãos, que tentou destruir esta palavra, mas não destrói. Porque isso aqui não é um livro, irmão, qualquer. Isto aqui é a palavra de Deus. Quantas histórias que nós escutamos, irmãos, de pessoas que queimaram a Bíblia, de pessoas que fizeram coisas terríveis, mas a palavra, ela continua sempre, irmão. Porque a palavra de Deus, irmão, ela continua fazendo, transformando vidas. E nesta noite, é esta palavra que eu quero ministrar para o teu coração. Quantos podem dizer amém? Apenas esse versículo de número 160, a parte A. A tua palavra é a verdade desde o princípio. Quando nós falamos de princípio, nós vamos logo para o jardim do Éden. Amém? Logo para o jardim do Éden. Por quê? Porque tudo ali foi o começo. E a palavra de Deus já existia. Amém? A palavra de Deus já existia, porque tudo começou com uma palavra. E esta palavra, ela permanece nesta noite, aqui em nosso meio. Amém, querido? Escute só. Analisando a palavra como sinônimo de mensagem ou comunicação, dentro de uma abordagem linguística, irmão, devemos sempre estar identificado três elementos participativos da comunicação. Quando a gente lê a palavra, nós encontramos pelo menos três elementos participativos de uma comunicação. Pastor, me diga só mesmo, pastor, qual é o primeiro? Escute só, o primeiro é a origem da palavra. Quem é, irmão, a origem da palavra? Alguém pode dizer para mim quem é a origem da palavra? Deus. Amém? É o autor. Quem é o autor da Bíblia, irmãos? Quem é o autor da Bíblia? É o pastor Messias? Não, o autor da Bíblia é Deus. Porque a Bíblia, irmãos, ela foi inspirada. Tudo que está aqui, irmão, foi inspirado, não por um homem, foi inspirado por Deus. Por isso que a Bíblia não tem a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém, queridos? Me diga só, por favor, me diga só, alguém pode me dar uma informação, alguém que leu um livro de romance, um livro qualquer, e quando ele terminou de ler, ele se converteu a Cristo? Hein, Reinaldo? Será que alguém pode dizer assim, pastor, eu estava lendo, pastor, o jornal dos Estados Unidos, e quando eu terminei de ler, pastor, eu senti a glória de Deus e aceitei a Cristo, o Senhor me transformou? Não, irmãos, mas quando você lê a palavra e começa a meditar nela, ela começa a entrar, oh, aleluia, e você começa a chorar, e ali o Senhor começa a limpar, o Senhor começa a fazer aquilo que homem nenhum pode fazer, você começa sendo convencido pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus que muda a minha e a tua vida. Quantos podem dizer amém? Então escute só, escute só, irmãos, escute só, o segundo que nós encontramos aqui, o primeiro é a origem da palavra. Quem é a origem? O autor é Deus. Segundo, o destino da palavra. Quem é o destino da palavra? É o receptor, é eu, é você, somos nós. Porque na proporção que nós estamos ouvindo a palavra, ela está entrando em nosso coração. Amém? E terceiro, irmão, escute só. Quem é o veículo da palavra? Nesta noite, o veículo da palavra, pela misericórdia de Deus, sou eu, que estou ministrando para vocês.
Agora, infelizmente, nós encontramos pessoas, irmãos, que muitas vezes prega a palavra, mas não vive a palavra. É triste um negócio desse. Quantos de vocês já viram pessoas que pregam aquilo que não vive? Porque, irmãos, porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de dizer assim: pastor, eu já tive a oportunidade de ver um pregador pregando a palavra, e depois que ele termina de ministrar a palavra, o Senhor começa a operar maravilha no meio do povo. Jesus começa a batizar com o Espírito Santo, Jesus começa a curar, Jesus começa a salvar, mas ele não está vivendo a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra que ele está pregando não é dele, a palavra que ele está pregando é do Senhor. Eu tenho sempre falado, irmãos, que a semente que é pregada, a semente que é semeada, ela é boa. A mão pode estar leprosa, mas a semente é boa. Então tenhamos muito cuidado, porque muitas vezes, irmãos, existem pessoas que estão pregando a palavra, mas não vive a palavra, está sendo reprovado pela palavra. É difícil isso aí. A Bíblia diz que vai chegar naquele grande dia, que alguém vai chegar para Jesus e dizer assim: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônio. Jesus vai dizer para ele: apartai-vos de mim, que eu vos não conheço. Sabe para quem é? Sabe para quem se aplica essa palavra? Não para vocês. Se aplica para quem prega. Se aplica para quem lidera. É isso que vai acontecer, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós sabemos, irmãos, a importância da palavra de Deus. Que esta palavra, ela continua tendo poder. Amém? Ela continua tendo poder. E vamos mais para frente um pouquinho. Vamos mais para frente. Veja o que diz. É importante para que possamos valorizar a mensagem da palavra de Deus. Muitos de nós já não valorizamos mais a mensagem da palavra de Deus. Deixa eu lhe falar algo, irmãos. Eu fico triste muitas vezes quando eu vejo uma pessoa criticando os nossos pais na fé. Eu fico triste muitas vezes quando eu vejo alguém criticando, dizendo: não, mas os pastores antigos não tinham conhecimento teológico. Os pastores antigos falavam errado, não tinham português polido. Mas deixa eu lhe falar algo. Eu particularmente, irmão, eu gostaria de ver os nossos pais na fé pregando a palavra como ele pregava, como eles ensinavam, com compromisso com a palavra de Deus, sendo fiel à palavra de Deus, do que muitos desses que são teólogos, que são doutores em teologia, mas muitas vezes não pregam a palavra como ela é. Existe muita teologia, irmãos, e pouca unção. Existe muita teologia e pouca vivência na palavra. Que nesta noite nós possamos, escute, eu não estou desprezando a teologia, porque eu fiz teologia, mas eu quero dizer que antes da teologia tem a palavra de Deus para os nossos corações. Vivamos a palavra de Deus. Vivamos a palavra de Deus. Porque muitas vezes, muitos já não dão mais valor à mensagem da palavra de Deus. Hoje é muito simples. Hoje muitos já não oram mais para ministrar a palavra de Deus. Aqueles homens oravam, irmãos, quando diziam assim: eu preciso trazer o ensino da palavra. Na época, nós ouvíamos a palavra, né? O culto de doutrina. Eu não sei se você é dessa época. O culto de doutrina, hoje nós já mudamos. Hoje é o culto de ensino, para não espantar o crente.
Porque quando se fala em doutrina, diz logo, eu não vou lá apanhar de maneira nenhuma. Escute, por favor, o culto de doutrina é a doutrina da palavra de Deus. E esta palavra, ela, irmão, faz efeito em nossas vidas. Quantos podem dizer amém? E nós mudamos, agora é culto de ensino. Mas esses pastores, esses nossos pais na fé, eles tinham zelo pela palavra. Nós sabemos que existia alguns exageros. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu sinto falta. Porque muitas vezes, amado, se abre muito a porta. Irmão, chega uma hora, irmão, que as pessoas não sabem se comportar. E muitas vezes eles ensinavam coisas, irmão, com o zelo que ele tinha pela palavra de Deus. Mas eu quero nesta noite, no nome de Jesus, falar para você que nós devemos ter importância pela palavra, devemos valorizar a palavra de Deus. Eu posso ouvir amém? Você não fica triste comigo, não? Não fica triste comigo, não, que eu vou falar? Escute, por favor. Eu, como pastor desta igreja, eu gostaria que o culto da palavra, que é esse, fosse maior do que o culto de domingo. Porque no domingo, irmãos, você não aprende nada. No domingo você só vem adorar a Deus. Mas no culto da palavra você aprende a palavra de Deus. É aqui que Deus fala com a gente, é aqui que Deus nos corrige. É neste culto, irmão, que Deus tem um prumo para colocar a gente no lugar. No domingo a gente não pode. Sabe por quê? Porque muitas vezes o domingo é culto evangelístico. É um culto que nós temos visitas. Mas eu gostaria que o culto fosse esse. Que a igreja estivesse presente para o ensino da palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? A palavra de Jesus, veja só, irmão, o que diz João capítulo 7, versículo 16 ao 18. Veja o que diz só, veja o que diz. O meu ensino não é meu. Isso aqui é Jesus falando. Não é o pastor Messias. Veja o que ele diz. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Jesus está dizendo, o ensino não é meu, o ensino é do meu Pai, que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. A Bíblia não diz ensino. Abra sua Bíblia para mim, por favor. Abra, por favor. Eu faço questão que você abra. Abra. São João capítulo 7, versículo 16. Abra, por favor. Porque muitas vezes eu estou lendo aqui o versículo, talvez a minha versão é diferente da sua. Veja o que diz a palavra. Veja o que diz a palavra. Eu vou repetir mais uma vez, a partir do versículo 16. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou, Deus. Se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem estava falando aqui, irmã Genilda, não era o pastor Messias. Quem estava falando aqui não era o apóstolo Paulo. Quem estava falando aqui não era João. João apenas estava registrando. Mas quem estava falando aqui era Jesus. Ok? Era Jesus. Ele diz assim, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Será que tem gente que é assim, irmão? A sua própria glória. Mas o que procura a glória do que enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? É porque quem quer ensinar a sua doutrina, ele está procurando a sua própria glória. E a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele para ninguém. Amém, queridos? Então nós temos que ensinar não a nossa doutrina, nós temos que ensinar a doutrina de Deus.
Existem 3 tipos de doutrina. Se você quiser anotar, anote aí, por favor. Existe a doutrina de Deus, a doutrina dos homens e a doutrina do diabo. Vamos lá? Eu disse que vou ensinar vocês. A doutrina de Deus, irmãos, anote, por favor. A doutrina de Deus, ela é universal. A doutrina de Deus, ela é universal. Aonde você chegar, pecado é pecado. Aonde você chegar, prostituição é prostituição. Aonde você chegar, roubo é roubo. Aonde você chegar, cobiçar a mulher do seu próximo é pecado. É pecado. Aonde você chegar, comprar e não pagar é pecado. Isso é doutrina de Deus. Agora, doutrina dos homens. Sabe qual é a doutrina dos homens? É aquela que o homem diz a seguinte palavra: eu quero que seja assim. Eu quero que seja desta forma. São muitas pessoas legalistas que, em vez de ensinar a doutrina de Deus, ensina a sua própria doutrina. Os irmãos estão me entendendo? Diga amém, por favor. Agora, a doutrina do diabo. A doutrina do diabo é aquela que destrói. A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo ele veio matar, roubar e destruir. Essa é a doutrina do diabo. Quando você vê, irmãos, alguém chegar para você e dizer assim: você pode tirar a sua vida porque é normal. Isso não é doutrina de Deus nem doutrina do homem, isso é doutrina do diabo. Porque o suicídio é o caminho mais perto para o inferno. Uma pessoa que não se ama a si mesma, ela, irmãos, escute só, ela não tem condições de amar ao seu próximo. Por quê, amado? Porque uma pessoa que tira a sua vida é uma pessoa, irmãos, que não tem amor a si próprio. Então eu quero dizer para vocês que isso aqui é uma doutrina do inimigo. A doutrina do inimigo, do diabo, é aquela que muitas vezes você está na presença de Deus e alguém chega para você e diz assim: para com esse negócio de estar na presença de Deus, vamos aí, irmãos, participar das coisas do mundo. É o diabo usando as pessoas. Então, amados, devemos ter muito cuidado para nós não pregarmos a nossa doutrina e nem pregar a doutrina do diabo. Nós temos que pregar a doutrina de Deus. Eu posso ouvir amém? Seria muito mais fácil aqui se eu pregasse para vocês nesta noite: Deus tem uma chave de uma casa para vocês, Deus tem um carro novo para vocês. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já estava pulando. Ou se eu tivesse sendo usado em profecia para os irmãos aqui. Mas a profecia que Deus está usando é a sua palavra. Amém? Vamos mais um pouquinho. Ok, irmãos, presta atenção. Existem alguns benefícios da palavra de Deus. Quem anda na palavra tem benefícios. Quem anda na palavra, Deus tem prazer de beneficiá-lo. Vamos lá? Primeiro benefício, irmão, que eu vejo na palavra de Deus: ela nos fortalece. Ela nos fortalece, a palavra de Deus. Salmo de número 119, versículo 28. Abra, por favor. Abra, por favor. Talvez essa semana você não leu a Bíblia ainda, mas você vai ler nesta noite. Salmo 119, versículo 28. Veja o que diz a palavra: a minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua. Me ajude, por favor, a pregar.
Fortalece-me segundo a tua palavra. Esse é o primeiro benefício, irmão, da palavra de Deus, é nos fortalecer. Quantas vezes nós estamos fracos? Quantas vezes nós estamos desanimados? Quantas vezes nós não queremos orar? Quantas vezes nós não queremos jejuar? Quantas vezes nós não queremos ler a palavra? Mas na hora que a gente pega a palavra, Deus começa a nos fortalecer, e a gente começa a crescer, e a gente começa a se animar. Por quê, pastor? Porque a palavra nos fortalece. Dá para dar um glória a Deus? Vira para teu irmão e diz assim: meu irmão, a palavra do pastor Messias não me fortalece não, mas a palavra de Deus me fortalece. A palavra do meu pai não me fortalece não, mas a palavra de Deus me fortalece. Então nesta noite, a palavra de Deus está fortalecendo a tua alma, a palavra de Deus está fortalecendo a tua vida. Por isso que nesta noite, a doutrina que está sendo pregada é a palavra de Deus para o teu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. O segundo benefício da palavra de Deus, escute só. O segundo benefício, ela nos sara. Ela nos sara. Veja o que diz Salmo 107, versículo 20. Vamos para a palavra, vamos, irmão. Estamos no culto de ensino, no culto de doutrina, como você queira. Salmo 107, versículo de número 20. Veja o que diz. Veja o que diz. Enviou a sua palavra e os sarou. Então, o segundo benefício da palavra de Deus, irmãos, ela nos sara. Quantas vezes, irmão, nós estamos enfermos? Escute, quando eu falo de enfermidade, eu não me refiro só à enfermidade do corpo, eu me refiro à enfermidade da alma, porque existe enfermidade, irmão, que um homem pode curar, que um médico pode curar, mas existe enfermidade que nenhum homem pode curar, só Jesus pode curar. Qual é a enfermidade, pastor? É a enfermidade da alma. É a enfermidade da alma. Ninguém consegue entrar na tua alma a não ser Jesus Cristo. Por isso que nesta noite é um dos benefícios da palavra de Deus, é curar a tua alma. E nesta noite Ele te trouxe aqui para dizer: meu filho, eu estou curando a tua alma, eu estou curando a tua enfermidade. Por isso que você precisa abrir seu coração e deixar Jesus te curar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O terceiro benefício da palavra de Deus: o primeiro, ela fortalece. O segundo, ela nos cura. E o terceiro, ela nos santifica. Quando eu leio a palavra, eu estou me santificando. Porque a palavra de Deus é quem nos santifica. Deixa eu lhe falar: pastor não santifica ninguém, seu pai não te santifica, a tua mãe não te santifica. Quem te santifica é a palavra de Deus. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. João capítulo 17, versículo 17. João capítulo 17, versículo 17. É bom a gente ter prova. 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Irmão, tem tanto pastor aqui morrendo, irmão, do coração. Tem tanto pastor, irmão, tendo infarto. Tem tanto pastor, irmão, cheio de úlcera. Tem tanto pastor, irmão, sendo medicado, irmão, com remédio tarja preta, tarja vermelha, como queira falar, querendo santificar o povo e nunca vai santificar. Por que, pastor? Porque quem santifica o povo é Não, você não entendeu nada. Quem santifica o povo é a palavra. Se a palavra não te santificar, eu nunca vou te santificar. Nunca irei te santificar. Porque quem santifica é a palavra. Amém, irmãos?
Eu posso ouvir amém? Vamos correr. Escute só, o quarto benefício da palavra de Deus. Além de nos santificar, ela nos alegra. Amém? Quantas vezes nós estamos tristes, quantas vezes nós estamos desanimados, como hoje mesmo, irmãos. Eu vendo a minha esposa no hospital e ao lado dela, eu disse, meu Deus, eu estou triste vendo a minha esposa desta forma, eu preciso que tu me alegres. Aí Deus disse assim, a alegria do Senhor é a minha força. Ela nos alegra. Veja o que diz a palavra. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Eu vou dar a oportunidade para você ler. Jeremias 15, versículo 16. Eu queria que um irmão lesse aí com a voz bem bonita, vá. 15, 16. Quem encontrou? Leia para mim, por favor. Amém, queridos? Achando-se a tua palavra, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o que, irmão? Gozo e alegria. A palavra de Deus, irmãos, ela nos traz gozo. Ela nos traz alegria. Quantas vezes nós estamos tristes? Quantas vezes nós estamos acabrunhados? Quantas vezes nós estamos desanimados, passando por alguma dificuldade? Como nós temos presenciado pessoas, irmãos, com famílias enfermas, e a gente vai visitar, a pessoa está triste, sem aceitar o que está acontecendo. Aí você começa a falar da palavra de Deus. Aí você começa a dizer que Deus é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem poder. Aleluia. E a palavra começa a entrar, e a palavra começa a alegrar as nossas vidas. Nesta noite, o Senhor quer alegrar a tua alma. Vamos correndo, vamos correndo. Outro benefício, irmão, o quinto benefício da palavra de Deus. Além dela nos alegrar, ela nos guarda. Ela nos guarda. Salmos 17, versículo de número 4. Vamos para a Bíblia. Salmo 17, anote por favor, irmãos. Essa é a primeira e a última vez que vai ser pregada essa palavra aqui. Salmo 17, versículo de número 4. Vamos lá. Salmo 17, versículo 4 diz assim a palavra do Senhor: quanto ao trato dos homens, pela palavra dos meus lábios me guardei das veredas do destruidor. A palavra de Deus, ela nos guarda. Veja que o salmista diz, quanto ao trato dos homens, pela palavra dos seus lábios me guardei das veredas do destruidor. Vamos mais um pouquinho para frente. Salmo 121. Anote também, Salmo 121, versículo de número 5. Salmo 121, versículo 5. Veja o que diz a palavra de Deus. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Vamos mais na frente. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Versículo de número 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Então a palavra de Deus é quem nos guarda. Eu posso ouvir amém? Quem nos protege, irmão? Quem nos guarda, irmãos?
não é o soldado. Infelizmente no Brasil nós conhecemos pastores que hoje, irmãos, para onde ele vai, ele tem segurança. Eu conheço um pastor que tem 3 seguranças. I'm sorry que eu vou falar. Segura aí, por favor. Então uma pessoa dessa não crê na palavra. Porque se a Bíblia diz que Deus é quem guarda, que a palavra é quem guarda, então para que eu quero ter segurança? O meu segurança não é o homem, o meu segurança é o Senhor. Eu posso ouvir amém? Então é Ele que nos guarda, não pastor. Mas acontece que nós agora estamos vivendo no Brasil, pastor, um período, pastor, que existe muito assaltante, existe muito delinquente. Não, irmão, deixa eu falar para você. Deus é quem nos guarda. Se Ele não guardar, irmão, se Deus não vigiar, se eu não... Escute só, preste atenção, por favor, irmão. Nós temos que ter a consciência, quem guarda a cidade é Deus. A Bíblia diz: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Porque Deus é quem guarda. Deus guarda a tua entrada, Deus guarda a tua saída. Amém? E não só agora, mas para sempre. Quantos podem dizer amém? Então vamos lá. Além dele nos guardar, o outro benefício da palavra de Deus, ela nos vivifica. Amém? Ela nos vivifica. Salmo 119, versículo de número 119, versículo 25. Vamos lá. Eu disse que ia pegar no Salmo 119, todinho. Salmo 119, versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor, veja só: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Irmãos, o salmista aqui estava derrubado. Ele disse que a alma dele estava pegada ao pó, mas a palavra de Deus estava vivificando o salmista. Tem momento na vida da gente que a gente não está assim, né? Que a alma da gente está tão angustiada, que a vontade que tem é de entrar no quarto escuro e não sair mais do quarto escuro. Não tem momento na vida da gente que a gente diz assim: não queremos ver ninguém. Já aconteceu isso com você ou só aconteceu comigo? Será que só eu sou de carne e osso? Só eu tenho um sentimento? Eu creio que não. Acontece com você também. E acontece com você também que está me escutando nesta noite. Tem hora, irmão, que nós não queremos ver ninguém. Tem hora que nós queremos entrar em um lugar como Elias entrou e dizer: Deus, eu quero a morte. É verdade ou não é? Você não é melhor do que Elias. Você não é melhor do que Elias. Eu não sou melhor do que Elias. Chega um momento na vida da gente, irmão, que a gente entra em depressão espiritual. Se tem isso aí, segure. Em depressão espiritual. Sabe aquela depressão espiritual? É você, quando está pregando, você assim: Senhor, eu creio que tu irá curar agora. Senhor, tu vai resolver o problema desse. Tu vai resolver o problema desse outro, Senhor. Aí chega uma hora que a gente depara com o problema da nossa família. Aí a palavra não sai, fica aqui. Tem hora que só geme. Meu Deus. Não é verdade, irmão? Elias, irmão sério, a Bíblia diz que ele orou, Deus mandou fogo do céu, consumiu aquele holocausto. E depois que Deus consumiu o holocausto, ele chamou os profetas de Baal, os profetas de Azera, e juntou com os profetas de Deus e destruiu 850 profetas. Aí ele recebe uma notícia, irmã Janilda, de uma mulher. Jezabel manda um recado. Nem foi ela que foi, irmão. Foi um recado. Olha, fala para ele que daqui a um tempo ele vai morrer. E a Bíblia diz que ele sumiu. E a palavra de Deus diz que o profeta entra numa caverna e quando chega lá, pede a morte. Só aconteceu com Elias? Não. Acontece com você também.
Acontece com você também. Mas nesta manhã, nesta noite, a palavra vai te vivificar. A palavra vai te levantar. A palavra vai dizer nesta noite para você como o Senhor disse para Elias. Elias, está aqui o pão. A Bíblia diz que naquele período Deus manda pão assado na brasa. E esse pão, irmão, não veio da melhor padaria, não, irmão. Esse pão veio do céu. Escute só, por favor. A Bíblia diz que ele chega, o anjo, diz assim: Elias, está aqui um pão, Elias. Esse pão, ele foi assado na brasa. E não foi qualquer foguinho, não, irmão, de maneira nenhuma. Foi o fogo, foi outro fogo. Foi um fogo que você nem imagina. Diz Elias: come este pão e toma esta água, que a tua caminhada é longa, Elias. E a Bíblia diz que Elias comeu o pão, tomou a água e começou a caminhar. E nesta noite Deus está falando para o teu coração: é hora de você sair da caverna espiritual e você comer o pão, que é a palavra, comer a água, beber a água, que é o Espírito Santo, e você vai caminhar, você vai decolar, você vai voar, aleluia, porque Deus não quer você dentro da caverna. O Senhor quer te levantar nesta noite. Levanta sua mão, glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra nos vivifica. E já vamos concluir. O sétimo benefício da palavra de Deus, além dela nos vivificar, ela nos limpa. Amém? Ela nos limpa. João capítulo de número 15, vamos lá. João capítulo número 15, versículo 3. Já vou encerrar. João 15, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor, Jesus falando: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus, ela nos limpa. A palavra de Deus, irmão, ela nos limpa de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. A palavra de Deus, escute só, que nesta noite eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que ele pega aquela esponja. Sabe aquela esponja? Aquela esponja que muitas vezes nós estamos lavando o prato. Aquela esponja do lado grosso. Ele começa a nos limpar. Tirar tudo aquilo que não está agradando a Ele, porque a palavra de Deus nos limpa, irmão. E nesta noite Ele está limpando, Ele está tirando tudo o que não agrada ao coração dEle. Ele está tirando aqueles pensamentos maus que muitas vezes você pensa. Ele está tirando muitas vezes, irmão, aquele olhar de sedução que você tem olhado. Ele está limpando nesta noite, em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus nos limpa. E a minha oração é que Deus pegue não só uma esponja, que Deus pega agora, irmão, um bombril daquele bem grosso, daquela lixa bem grossa, e comece a passar aí nas nossas vidas. Tira, Senhor, está doendo, Senhor, mas eu estou gostando. Está doendo, Senhor, mas eu vou para frente. Está doendo, Senhor, mas eu quero ir para o céu, porque para isso a palavra de Deus é quem nos limpa. Levanta sua mão, glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Ela é a água que nos limpa, irmãos. Porque se não tiver a água, irmãos, não vai ter limpeza, não. Infelizmente, aqui nos Estados Unidos, quando você vai limpar uma casa, você pega aquele produto que faz... Irmão, limpa aparentemente. Mas para limpar mesmo, você tem que jogar água e passar sabão. Porque se não passar sabão, não limpa, não. No mês passado eu tive uma experiência aqui na nossa igreja. Eu me lembrei do Brasil. Eu estava aguando aqui as plantas e lavando aqui o vidro da igreja. A mangueira, irmão, estourou aqui no meio. E eu sozinho aqui, trabalhando aí fora. Do nada assim, me deu vontade de entrar dentro da igreja. Paz, irmão, quando eu chego aqui dentro, até nessa terceira fila aí, era água só. Água na sala de som, água no lobby, água ali, água no banheiro. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Foi no dia do aniversário da Norma, para vocês terem uma ideia. Eu sozinho, irmão, fui no Home Depot, peguei um rodo. Sabe o que é rodo? Vocês sabem o que significa rodo? Estão lembrados do que é rodo? Peguei um rodo de borracha, irmão, e comecei, chua, chua, chua.
Aí eu me lembrei do Brasil. Que no Brasil a casa é lavada, é limpa com água. Amém? Infelizmente existe crente hoje que só quer receber um... Ei, irmãos, o Senhor quer te lavar. O Senhor quer te purificar. E só se purifica e só se lava com água, irmãos. E muitos, irmãos, que a água só não resolve, não. Tem que colocar o clorox mesmo, junto para lavar. Porque existe pessoas, irmão, tem que colocar o clorox de Jeová, junto com a água para lavar. Por quê? Porque precisa ser limpo, irmãos. Porque só vai entrar no céu aqueles que foram purificados. Eu posso ouvir amém? Então vamos encerrar. Em nome de Jesus. Em Mateus capítulo 24, versículos 35 diz: passa-se os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus é alimento espiritual para a minha alma e para a sua alma. Fiquemos de pés, por gentileza. A palavra de Deus é alimento espiritual para a minha alma e para a tua alma. Por isso que a Bíblia diz que a palavra é pão vivo que desceu do céu. O que é que o pão faz, irmão? Alimenta ou não alimenta? Escute, por favor. Olhe para mim, por favor. Olhe para mim. Talvez você diga, pastor, eu nunca vi o senhor pregando um culto de doutrina. É porque é tanto pregador, irmãos. Não é? Olhe para mim, por favor. Olhe para mim. Assim como o seu corpo físico precisa de vitaminas, vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D. Para você ter uma vida saudável, você precisa desta palavra. Escute, por favor. Todas as nações, todos os países, preste atenção, todos os países têm a sua Constituição. Aqui nós temos advogado. E todos os países, irmão, com a Constituição, os senadores, os deputados, ele abre a boca e diz assim: aqui está a Carta Magna do país ou da nação. Eu quero dizer para vocês, aqui está a Carta Magna dos crentes. Você não entendeu? É aqui. Esta palavra, ela está acima de qualquer constituição do mundo. Esta palavra, ela está acima de qualquer, escute só por favor, de qualquer, irmão, bylaw. Essa palavra está acima. Amém? Esta palavra está acima de qualquer livro teológico. A palavra de Deus está acima de qualquer livro que encanta o seu coração. É a palavra de Deus. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Pastor, eu estou ficando magro. Eu estou ficando, pastor, escute isso, anêmico. Sabe por que você está anêmico? Porque você não está comendo a palavra. Você não está comendo a palavra. Amém? Deixa eu lhe falar algo. Conta-se uma história verídica, uma história com H. Que um casal convidou o pastor para ir na sua casa jantar. Estou sentindo falta. Estou sentindo falta. E o pastor, aquele casal preparou aquele banquete para o pastor. Com aqueles talheres bonitos, aquele prato lindo, que geralmente quando a gente recebe visita, a gente não usa prato descartável. Lá em casa é assim. E para vocês terem uma ideia, quem for na minha casa agora, você vai ver a mesa como está linda. Aí aquele pastor termina de jantar, ora pela família e vai embora. A irmã vai lavar os pratos. Quando ela vai lavar os pratos, ela sente falta de um garfo. E ela disse: meu filho, o pastor roubou o garfo.
porque ele não está aqui. Passou-se o tempo, irmão, passou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses. E um dia ela teve coragem de chegar para o pastor na igreja: pastor, eu quero falar com o senhor, pastor. Diga, minha irmã. Pastor, me desculpe, mas eu estou sem jeito de falar com o senhor. Diga, minha irmã. Pastor, aquele garfo que o senhor roubou, leve ele de volta, que está fazendo falta. Ele disse: não, minha irmã. Quando eu saí, eu coloquei o garfo em cima da sua Bíblia. Você entendeu? Significa que 3 meses a irmã não lia a Bíblia. É assim que está acontecendo com muitos crentes, irmãos. Tem crente que tem a palavra de Deus só para enfeitar na sua estante. Tem crente que tem várias versões. É Bíblia da mulher, é Bíblia do pregador, é Bíblia do líder, é não sei o que lá, não sei o que lá mais. Mas não adianta, irmão. Se você manter ela fechada, é um livro qualquer. Mas na hora que você abre, é a boca de Deus falando para a sua vida. Amém? Então diga para o seu irmão: a palavra de Deus é quem nos alimenta. Baixe sua cabeça, por gentileza. Querido Deus, Pai, na tua presença nós estamos. Nós queremos te louvar, te exaltar e te glorificar, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra, ela é fiel e verdadeira. A tua palavra é a doutrina. A doutrina, Senhor, ó Deus, que coloca a gente no prumo. A doutrina, meu Senhor, que tira tudo aquilo que não te agrada. Ó Deus, a tua palavra nesta noite, ela foi ministrada, Senhor. Não a palavra do pastor Messias, mas a tua palavra. E nesta noite não temos dúvida nenhuma que ela está fazendo efeito, Senhor. Ela começou a fazer efeito nesta noite e vai continuar fazendo efeito amanhã, depois. E quem sabe daqui a 1 ano ela continua fazendo efeito, porque a tua palavra, ela permanece para sempre. Ó Deus, no nome de Jesus, o teu filho, eu oro pelos meus irmãos, Pai. Ó Deus, que ele venha ter fome e sede da palavra. Incomoda através do teu Espírito Santo, Senhor. Não deixa, Deus, que eles venham deitar para dormir antes de ler pelo menos um capítulo da tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra é que nos alimenta. A tua palavra, Senhor, é quem nos lava. A tua palavra é quem nos traz ânimo. A tua palavra é quem nos traz gozo. A tua palavra é quem nos traz alegria. A tua palavra é quem nos vivifica. A tua palavra, Senhor, é quem nos levanta. É por isso que nesta noite, Pai, eu acabei de ministrar a tua palavra para os nossos corações. E nesta noite, meu Deus, ajude-nos a viver esta palavra na íntegra como ela é. Esta é a minha oração e já te agradeço no nome de Jesus, o teu filho. E a igreja do Senhor diz: amém. Aquele que diz amém, toma o seu assento, por gentileza. Amém.